Olá, pessoal, tudo bem? O novo look aqui é sem barbeiro mesmo, né? É Playmobil, né? Deixa eu ajeitar aqui. Olha, pessoal, sejam bem-vindos. Aqui eu quero fazer bastante interativo, interromper mesmo, porque senão fica muito chato, né? Então, queria que vocês fossem rebeldes, contestadores, que falassem que tá errado, assuma o espírito do Farhad, que, aliás, está na sala também. Então, o que faz as coisas virarem legais são as tretas mesmo, né? São as tretas. Então, o que esquenta o debate. Então, como dizia assim, é o antagônico, é a contraposição. Eu vou falar para vocês de um framework, uma maneira de você ver gerenciamento de projetos. Ela é uma forma para você ver diferente, você enxergar diferente. Eu posso falar para vocês que eu tenho anos dando aula em MBA, comecei a dar aula em MBA em 1999, né? Acho que eu dei aula para, sei lá, 300 turmas, nem contei quantas. O fato é que as pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de entender gerenciamento de projetos, o modelo conceitual de gerenciamento de projetos. Meu trabalho tem sido em função disso, de tentar mostrar coisas mais simples. E o PCUV é uma tentativa de simplificar o que já existe. Ele não tem nada de novo, mas ele permite você enxergar de uma maneira diferente aquilo que existe. PCUV, Problema, Construção, Uso e Valor, é uma maneira válida não só para enxergar o frame do PMI, mas todos os outros, o Lean Kanban, você enxergar Scrum, você enxergar Agile, Lean, qualquer coisa, processos, serviços, né? E eu vou compartilhar esses pensamentos aqui com vocês. Mas, como eu disse, eu queria bastante oposição mesmo. A gente tem que ter debate aí, né? Não sejam tímidos, tá? Não faz muito tempo que eu comecei a usar esse frame, né? Foi mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos por aí, né? E é uma maneira de ensinar mais fácil o conceito. São conceitos, puxa, difíceis de explicar. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui, né, do iPad e fazer uns rabiscos aqui, né? E fazer pausas, né, para poder ouvir perguntas, né? Vamos lá. Então, só um momento. Tcharam. Tcharam. Pessoal, só uma orientação, durante a apresentação, quem quiser pode deixar a pergunta no chat, que na hora que o Finóquio der uma pausa, a gente entra com as perguntas. Ok. Bom, estou apresentando a minha tela. Então, aqui, o que a gente está vendo? Vamos começar do básico aqui, ó. Quando a gente fala problema, construção, uso e valor, é para você enxergar a jornada de um projeto. Como a gente está acostumado, a jornada de um projeto, ela começa, vou dizer assim, um pouco antes do que a gente está acostumado no nosso frame do PMBOK. O frame do PMBOK, ele basicamente, os 47 processos lá, eles falam bastante sobre isso. Nem sei se é 47 ainda, né? Mas falam sobre isso, né? Sobre a construção. Forma-se a equipe. Ó, não existia equipe. Nos problemas, não existe equipe. Forma-se a equipe, né? Forma-se a equipe. A equipe começa a trabalhar e gera o produto. Isso aqui é o final do projeto. Acabou o projeto. O produto, ele é colocado em uso. E depois, em decorrência do uso, surge o valor, surge a transformação significativa na vida das pessoas que vai gerar valor
para os stakeholders. Então, PCUV é uma maneira de você encarar a jornada dos projetos. Agora, o que você faz com isso? Você faz um reframing de todos os conceitos. Eu, por exemplo, poderia citar todos os conceitos que estão no PM Canvas e te mostrar pelo PCUV. Inclusive, conceitos difíceis de você entender. Quer ver um exemplo? Vamos começar um conceito que só dá confusão e treta, né? Que briga dos professores, os professores não se entendem, um fala uma coisa, outro fala outra, um lê a definição do PMI, né? O outro não lê. Então, por exemplo, aqui, pessoal. Vou pegar esse desenho aqui que eu fiz. Premissas. O que são premissas? Você pode ver que o mundo de gerenciamento de projetos... Desculpa, pessoal, é Covid, não, estou brincando, estou brincando. Você pode ver que o mundo de gerenciamento de projetos, ele se divide nesse azul e nesse laranja. Azul é a equipe. Você, gerente de projeto, está com o seu coraçãozinho aqui, abraçado com a equipe. Desculpa, só um pouquinho. Engasguei com biscoito aqui. Você está abraçado com um coraçãozinho com a equipe. E você tem comando, você tem controle sobre a equipe, esse mundo azul aqui. Ó, tá vendo? Ó, aqui, ó, equipe, ok? Você e o seu projeto começa aqui, ó, e ele termina aqui. Você controla o que está dentro do seu projeto, mas você não controla o que está fora do seu projeto, o ambiente externo durante o projeto. Então, aqui nós temos o diretor da empresa, né? O diretor da empresa. Nós temos os outros departamentos da empresa. Nós temos os usuários. Nós temos o governo, nós temos a prefeitura, nós temos os órgãos reguladores. Você reparou que você não manda no seu chefe, no patrocinador, você não manda nos usuários, você não manda nos outros departamentos da empresa, você não manda no governo? Isso é ambiente externo. Pois bem, o ambiente externo, ele provê condições para vocês. Então, o que são premissas? Premissas de projeto. Premissas de projeto. É um exemplo só, tá? Assim como o conceito de premissa, eu posso explicar todos eles pelo conceito do PQ. Premissa é justamente o que esses stakeholders externos, depois do início e antes do final, provê para você. É premissa de projeto. Não existe, no conceito premissa de projeto, algo sobre o uso. Se você estudou User Stories, você estudou Scrum, você estudou Agile, você vai ver que quando você descreve uma User Story, você escreve também premissas de uso, que vão descrever exatamente coisas que não estão no seu controle, né, durante o uso. São as premissas de uso. Então, quando você escreve uma User Story no Scrum, você escreve uma premissa de uso. Mas no conceito que está lá no livro do PMBOK, ele está falando premissa de projeto. E o projeto, ele termina aqui, quando você entregou o produto. Ok? Isso quer dizer o quê? Eu jamais posso escrever... Olha que a gente vê os alunos escrevendo errado, os professores escrevendo errado, eles falam premissas sobre a equipe. Ah, eu tenho a premissa que o desenvolvedor vai entregar o código até a semana que vem. Isso é uma premissa? Claro que não. Você não pode jamais escrever nenhuma premissa que fala sobre a equipe, muito menos sobre os deliverables. Isso não são premissas, isso é a sua missão, é o seu
controle, é o seu ambiente que você tem que entregar. Você não fala, eu acho. Ah, será que o cara vai entregar o código até semana que vem? Não, você tem que afirmar, ele vai entregar. Você não acha que ele vai entregar. Você só acha que ele vai entregar se ele for um banana, se você for um gerente banana, né? Então, eu faço uma pausa aqui. Então, primeiro conceito que eu estou falando assim, que eu estou usando o conceito de PCUV, problema, construção, uso e valor, né, para entender o ciclo, não é o ciclo de vida, a jornada de um projeto. A jornada de um projeto. Vamos descrever na forma de jornada? Eu já abro para vocês aqui, peraí. Então, no problema, eu estou tratando de entender quais são as dores da minha organização. A disciplina aqui é o business analysis, a disciplina aqui é o critical thinking, né? Eu estou tratando de definir qual que é o problema antes de começar o projeto, muito antes de pensar numa solução. Quando eu estou terminando de fazer uma análise do problema, eu já consigo vislumbrar uma solução. Eu consigo vislumbrar uma solução, que é a entrega, que ela é materializada pela finalização do projeto, entregando esse produto. É uma solução. Isso aqui é problema, isso aqui é solução, né? Então, as pessoas começam a construir esse produto. Constrói, constrói, constrói. Constrói, constrói, constrói. Pum, entregou o produto. O que acontece quando entregou o produto? A equipe de projeto vai embora, né? A equipe é dispensada. Acaba o projeto, o gerente é alocado em outro projeto. E as pessoas começam a usar. Ok, pode ter uma operação assistida, um overlap assim, mas é basicamente isso. As pessoas, os usuários começam a usar, né? O produto é colocado em uso e não tem fim esse uso. Pode ser infinito, né? É o terreno das operações. E depois você gera valor, né? Então, isso remete para uma prática, para um time multidisciplinar aqui. Imagina que eu vou montar uma equipe multidisciplinar de engenharia. A primeira coisa, estão vendo aqui, número 1, a primeira coisa que eu faço, eu vou formar uma equipe. Eu vou unir a equipe. Imagina que eu quero formar um time multidisciplinar de engenharia. Apesar do PMBOK não dizer isso, ele dá margem para múltiplas interpretações e múltiplas configurações. Eu digo para vocês que hoje, na sociedade pós-moderna, pós-Covid, pós-tudo, a primeira coisa que você fixa é a equipe. Porque existe um negócio chamado capabilities. Capability é a coisa mais rara de se ter. É a capacidade, é o talento de saber fazer alguma coisa. Por exemplo, conhecer analytics, conhecer álgebra linear, dominar cálculo de materiais, etc. Isso são os capabilities que você tem numa equipe. Então, você demora anos, meses para formar uma equipe. E as equipes, nas organizações, elas têm uma tendência a ser fixa e ser reposta com muito, muito devagar. Isso é o que acontece nos projetos modernos. Então, a primeira coisa, você tem que formar a equipe, formar o squad, formar a união. O time tem que estar coeso, as pessoas têm que se gostar. Por isso que tem esse coração aí. Número 2, aí sim, a equipe vai tratar de entender o problema. Você tem que fazer com que, usando as técnicas de business analysis, de critical thinking, de design thinking, né? Você vai entender bem os problemas que são colocados para a equipe formular uma solução, que vocês estão vendo aqui no número 3, o produto. Qual que é a missão imediata quando ela formulou esse produto? Ela perceber se vai gerar valor. Porque se não for gerar valor, eu paro aqui agora o projeto. Em seguida da percepção de valor, você tem que entender o uso. É o requirement management, né? Você, novamente, usar business analysis para entender como que são os processos de negócio, entender como que se dá o uso do produto, quais são as features que esse produto tem, que features que agregam valor, esse número 5 aqui,
o uso do produto. E aí você pode usar técnicas de story mapping, de requirement gathering, de prototipação, você pode fazer sessões colaborativas com o Product Owner, e é por isso que existe a figura do Product Owner. Product Owner é um cara que entende uso, ele vem do uso. Product Owner não entende como constrói. A equipe ela tem que sair daqui, desse número 5, com os requisitos totalmente entendidos, num Product Backlog, num Release Backlog, num User Story Mapping, num documento de requisito, numa especificação de requisitos, num mapa BPMN, né? E então ela vem para a etapa final, que é construir. Toda a teoria que eu desenvolvi de execução, TACT, ele está aqui, né? O TACT está durante esse projeto aqui, ó, né? Durante a construção. A função do TACT, com as novas técnicas que eu trouxe lá, do Handoff Network, do Project Ledger, da gestão de fluxo, né? O próprio TACT. Então, ela está nesse terreno da construção. No terreno da construção, o que você quer? Acelerar. É uma corrida de revezamento, de passagem de bastão, onde você deseja acelerar. Então, só para recapitular, eu revi aqui com vocês, falei que com o framework do PCUV, você pode entender qualquer conceito. E agora, eu queria que vocês, por exemplo, mencionassem outro conceito, pode ser um conceito que está no PM Canvas ou não, né? Que a gente pode usar sobre esse negócio da construção. Mas, agora eu vou fazer uma pausa e eu vou responder algumas perguntas, para depois prosseguir, né? Senão fica muito blá, blá, blá e muito chato, né? Eu acho que já tem uma pergunta aqui do Erwin, que é justamente uma ferramenta de para você identificar, né, de produto, principalmente desenvolvimento de produto. Ele pergunta assim, como abordar as similaridades e diferenças com Design Thinking em cima desse framework? Quais são as similaridades e diferenças? Ok. Tá. Design Thinking, ele começa... então vamos lá. O Design Thinking, ele tem, no principal, como eu entendo o Design Thinking? Eu estou fazendo uma simplificação, tá? A técnica do diamante duplo, né? Que está no campo, esse diamante está no campo do problema, e esse aqui está no campo da solução. No final do campo problema, eu vou ter um problem statement. Aqui eu tenho um problem statement. E aqui, provavelmente, eu tenho um protótipo funcionando, né? Por que é o diamante duplo? Porque eu vou divergir, eu vou criar alternativas para enxergar o problema. Eu quero enxergar esse problema de múltiplas maneiras. Então, uma das técnicas que o Design Thinking faz é mergulhar as pessoas no uso. Então, imagina que eu estou fazendo um novo produto para cabine de caminhão. Eu vou pedir carona na estrada, pegar carona com os caminhoneiros, vou para a Bahia de caminhão. Eu vou combinar de viver um mês do lado de um caminhoneiro. Eu vou usar o caminhão, vou dirigir 24 horas à noite, vou tomar rebite, vou comer de marmita. Então, eu estou mergulhando no uso. Então, o Design Thinking faz isso. Nós, em gerenciamento de projetos, também. Só que a gente faz de uma maneira com poucas técnicas. O próprio PMBOK, ele não tinha essa parte de requisitos há 10, 12 anos atrás. Estava muito pouco detalhada. Hoje, se você baixar o frame do PMI, o PMI está tão focado nisso que existem 3 livros que falam sobre isso. Existe o Business Analysis, Practice Standard, existe o Practice Standard de Requirement Management, e dentro do livro Ágil, ele fala bastante sobre o uso. O gerenciamento de projetos, ele focou bastante no uso. Então, existe uma analogia do uso com o problema, né? Ele está aqui, né? Você
define o problema pelo entendimento do uso. Esses dois aqui. Ó. No framework que eu faço, eu acho que tem uma sequência. Primeiro, seguindo o Design Thinking, vou divergir, convergir, vou entender, definir o problema. E aí, ó, quando você passa para o reino da solução, quando você está fazendo o projeto, você já tem a solução, né? Você já está, eu vou usar Bluetooth para criar um localizador Bluetooth que conecta ao celular do caminhoneiro para guiá-lo e dar informações de segurança. Nesse caso, eu já estou no reino, já passei para o reino da solução. Então, quando nós estamos fazendo o projeto, a gente já passou para o reino da solução. Mas a gente tem que vislumbrar bastante o uso, usar essas técnicas de User Story Mapping, dos Product Owners, né, para mergulhar no uso e também entender o valor, né? Valor, quando a gente fala em valor, né, a gente está falando na transformação significativa na vida das pessoas. Para o investidor que pôs grana no projeto, ele quer o dinheiro dele de volta. Mas não se limita a isso, porque existe também a entrega de valor social. Existem pessoas que têm a vida impactada e transformada, que é a teoria da mudança, o Farhad que me ensinou isso, depois ele pode comentar aí, por favor. Então é isso, basicamente isso. Existe uma correlação. Solução é construção, né? Problema é uso. Né? Legal. Aproveitando essa explanação, Finocchio, tem um item aqui que eles justamente falaram do Wagner. E se o problema não for o escopo do projeto? Ou seja, você tem um sintoma, mas você não sabe ainda qual que é o problema. Tem alguma forma, usando esse framework, de identificar isso? Então, por que eu quis dar ênfase para o problema? O problema é uma fase antes do projeto. Ele não pertence ao campo do gerenciamento de projetos, mas é o campo da análise de negócio, business analysis. A business analysis ela foi detonada no Brasil e no mundo. Nos Estados Unidos, ela foi detonada menos. Aqui no Brasil, antes de se fazer projeto, antigamente existia um bicho chamado analista de OIM, que ele tratava de mergulhar no problema, entender os problemas, e ele gerava projetos para as outras áreas, para as áreas de sistemas. Essa tradição, devido à pressão por agilidade, ela morreu. E isso aí é um grande problema para equipes de engenharia, né? Isso aí é um grande problema para equipes de engenharia. Eu vou dar um exemplo. Hoje, quando você tem uma equipe de engenharia atendendo um grande grupo, é muito comum que o cara venha para o chefe dos engenheiros e falar assim, cara, estou precisando derrubar a sala de reunião da diretoria, eu quero pôr uma parede, que seja uma parede viva, com tecnologia Zoom, com tecnologia Zoom integrada, com RFID por touch. Ele já chega e ele dá o problema pronto, ele já vem com uma solução tecnológica e ele está entrando em contato pela primeira vez com aquele cara de engenharia para o cara ser um pau mandado e simplesmente executar o que ele está fazendo. Ao passo que ele deveria chegar para o gerente de engenharia e falar assim, nós temos problema de comunicação na diretoria. Você poderia nos ajudar com a sua equipe tecnológica? Então, é isso que é o problema. Ele é antes do projeto. É você chegar em problemas puros, problemas não grávidos, né? Porque quando você dá uma solução tecnológica, eu chego lá e falo assim, na cabine eu vou solucionar o problema de segurança na cabine com a RFID e negócio celular. Eu já estou dando a solução. Eu não vivi o problema, eu não vivi essa fase de problema. Então, essa fase de business analysis, como eu falei para vocês, de critical thinking, ela antecede a formulação de projetos. A gente formular projetos que têm os problemas mais puros, mais trabalhados e mais mastigados. Que a gente comece os projetos tendo problem statements, né? E a gente não faz isso, né? A gente perdeu esse costume. A pressão por fazer, por entregar é tão grande que a gente já mergulha na solução
e acaba entregando coisa errada, né? Sem entender de fato o problema. Isso é acho que é inclusive uma característica nossa, né? Ansiedade já Sim, tem ansiedade. o pessoal aqui tá animado, viu, Sim, Finóquio? Tem aqui o Fernando Henrique, justamente ele pergunta o seguinte: se você já executou o projeto, esses projetos, início e fim como GP, usando essa metodologia, sim, testando a sua efetividade. Então, teve sim. efetividade já. Sim, eu posso mencionar aqui. Essa metodologia, ela surgiu quando eu precisava treinar um time internacional da Sanofi, né? Então eu estava conversando com um amigo, o Guilherme Almeida, ele estava falando sobre teoria das restrições e estava mostrando como a teoria das restrições tem um frame diferente de pensar em tudo isso daí. E eu comecei a pensar que as diversas teorias, elas não conversam entre si. O pessoal de projetos não conversa com processos. Eu até escrevi um artigo sobre isso. Então, nesse projeto da Sanofi, eu resolvi mostrar a metodologia de projetos. Eu tinha que entregar um treinamento e uma metodologia internacional para eles usarem o PM Canvas, entenderem o PM Canvas. Foi um treinamento de 4 dias que foi em Nova York, foi em Paris. Eu entreguei esses 2 treinamentos, mas também eu tinha que ensinar 16 professores na América, 16 na Europa, ensinar eles a ensinar PM Canvas. E a maneira que eu percebi de ensinar fácil todos os conceitos do PM Canvas foi o PCUV. Foi um boom que veio. Então, esse aí foi o primeiro projeto. Depois, eu peguei um projeto na Unimed Brasil, na Unimed Nacional, que a gente nós chamamos de TACT, né? Mas que usava bastante, ensinava para todos os gerentes essa maneira de pensar no problema. E eu percebi bastante adesão em todos os gerentes lá da Unimed Brasil, que era uma maneira fácil de ver. Você falar de problema construção, uso e valor é mais fácil que você falar 47 processos do PMI. E você consegue explicar qualquer outra coisa em cima disso daqui. Por exemplo, deixa eu só dar um exemplo aqui. Risco. Quer ver um conceito que o pessoal ensina bastante torto, que é risco? Risco de projeto. Risco de projeto é o que acontece aqui, né? O PMI, o capítulo de risco, ele só fala de risco do que acontece aqui. Ou seja, depois que você começou o projeto, as pessoas constroem. No dia que você entregou o produto, o que acontece? Isso cai na prova do PMI, zera o risco. Isso é verdade? Não, não é verdade. Não zera o risco por um motivo. Porque a ponte pode cair, a barragem pode explodir, pode dar pau no negócio. Então, existe um negócio chamado FEMEA, que fala da falha, do modo falha, que é o risco. Então, isso aí deve ser pensado também. Então, esse framework, ele ajuda você a pensar. Então, existem as desgraças que podem acontecer durante o projeto, impedindo o trabalho, talvez impedindo de gerar o produto, mas também existe o modo falha que pode se dar ao uso. Pergunto para vocês, qual que é o mais importante? Ô, Finóquio, deixa eu só. Acho que vai acabar a bateria do teu iPad. Ele Eu já vi avisou aqui, aqui. eu vi aqui. Ó. Então, assim, essa ferramenta, né, esse framework, ele é muito mais didático do que a gente se mergulhar nos processos do PMI, né? Ele Do é mais PMBOK. didático, ele não muda em nada o processo do PMI, ele não muda em nada o processo, ele apenas torna uma maneira fácil de você ver, né? Por exemplo, vou te dar um outro exemplo, que os alunos, eles sofrem, né? Os alunos sofrem eles têm uma dificuldade, alguns alunos, né? Eu estou falando, aluno bom talvez não tenha. Mas, por exemplo, qual que é a diferença entre benefício, requisito e deliverables? Por exemplo, se você perguntar para um aluno, quem poderia me dizer aí, qual que é a diferença entre o documento de requisito e a declaração de escopo? Olha, pessoal, eu dei aula em MBAs de tudo quanto é lado, acho que trocentas turmas na FGV, na FIA,
na FIAP, no Esquimbal. O cara termina o MBA, aí você fala assim, qual que é a diferença da declaração de escopo? Qual que é a diferença da declaração de escopo para o documento de requisitos? Qual que é a diferença de uma WBS para os requisitos? E as pessoas não sabem. Elas não sabem, porque é difícil. Ele confunde. Afinal, o que é o escopo? O escopo é o requisito ou é a WBS? Ou é a declaração de escopo? Então, as pessoas se confundem isso, né? Então, eu te falo claramente, ó, requisito, ele se refere ao uso do produto. Uso do produto. Isso que é requisito. Quando você está fazendo user story, porque chama user story, porque usa user story, requisito, é ligado ao uso. Quando você fala de deliverables, é tudo que é construído durante o projeto, A declaração de escopo, ela descreve o que você vai construir durante o projeto. E quando ela menciona premissas, ela está dizendo as condições de ambiente da construção. Entende? Então, você diferencia bastante o conceito de deliverable. Ó, deliverables é diferente do conceito de requisito, porque deliverable é construção, requisito é uso. E benefício? Benefício, eu estou falando em algo. Ó, quer ver uma coisa? Eu vou mostrar aqui para vocês o negócio. Eu estava fazendo uma reunião com o CEO de uma empresa. Não vou mencionar que empresa que é. Era uma grande empresa de prestação de serviço, enorme, enorme. Gigantesca. O CEO da empresa montou um PMO, ele tinha uma gerente de PMO, diretora de PMO lá, e a diretora estava muito nervosa, porque ela me chamou para ir lá, a gente ia jantar com o CEO, ela nunca tinha jantado com o CEO, né? E ele ia fazer, e ela falou assim, Finóquio, por favor, não vai falar nada para ele, né? Pelo amor de Deus. E esse CEO, ele era bastante jovem, né? Bastante jovem, eu acho, 37 anos para ser CEO de uma empresa daquele tamanho. Ele estudou em Harvard, pessoal. Harvard, né? E aí ele chegou e falou assim, no jantar. Finóquio, eu falei para a nossa PMU, eu quero que ela interrompa todos os projetos que não estão gerando benefício. Eu quero que ela cancele. Como eu iria falar que ele era uma anta energúmena? Como que eu posso cancelar um projeto que não está gerando benefício? Se o benefício ele é gerado no valor. Então, o cara estudou em Harvard e disse uma besteira dessa. Queria cancelar projeto, cancela o projeto que não está gerando benefício. Como que pode o cara dizer uma grande besteira dessa, né? É a mesma coisa que, por exemplo, eu estou fazendo uma operação de mudança de sexo e eu quero ficar bem gostosona. Aí eu estou na mesa sendo operada, né? Estou levando para ser operada e eu falo para o anestesista assim: eu já estou gostosa, eu já estou atraente, percebe? É. Aproveitando aqui, o Wagner também, né? Usando o framework, ele pergunta se só o produto, se só o produto for um fracasso, a culpa também é do PM? Repete a pergunta que o meu Ah, computador falou uma besteira aqui. tá. Ele está perguntando o seguinte: utilizando esse framework, né, o PCUV, Uhum. se só o produto for se o produto do projeto for fracasso, a culpa é do GP? E vai ser enforcado. Vamos ser sinceros, né? Claro que é. Se o produto for um fracasso, a gente sabe que pode ter erro em todas as outras etapas, né? Mas
A culpa é do GP, sim. Isso é uma coisa tradicional. O primeiro a ser crucificado vai ser o GP. Mesmo que o problema Mesmo não foi tendo as entendido, definições, mesmo que o uso não foi, mesmo coisas que independem. Mas sim, sendo na prática sincero, o primeiro a ser crucificado, o Laniello Sacrificiale, o cordeiro sacrificial é o gerente de projeto. Isso é inerente à função de gerente de projeto, né? Eu não estou falando que eu concordo com isso, mas estou falando que é assim. Agora, deixa eu mostrar para vocês, porque como que o ágil, o Agile, na verdade, ele combate isso, né? Ao invés de você fazer grandes produtos, ele faz várias vezes esse ciclo. Várias vezes esse ciclo. Ao invés de você lançar uma vez só o produto, você entende o problema, constrói, lança, usa, checa o valor, volta. Então, é aquele negócio do build, measure e learn, né? Quando eu tenho, se eu pegar um produto gigantesco e tentar vencer essa cadeia de valor, essa jornada do projeto, problema, construção, uso e valor, o esforço, a energia é muito grande. Vamos falar de energia. Vamos falar de energia. Esse negócio chamado energia. Para você jogar um negócio aqui, você atravessar essa camada de problema, construção, uso e valor, você precisa de uma quantidade gigantesca de energia. Como que eu minimizo isso? Eu posso fazer produtos menores. Na verdade, eu posso fazer partículas que elas estão migrando. Quanto mais granular eu for, menor é a quantidade de energia. Mesmo porque existe um risco de não chegar ao final. Então, quando eu diminuo o tamanho, eu estou diminuindo o risco. Eu estou transformando num fluxo contínuo. O fluxo contínuo usa menos energia. Vai, manda bala. Outra pergunta. Assim, legal, mas e se uma coisa que eu vejo acontecer várias vezes, somente quando alguém, nos métodos ágeis, é que o fluxo é contínuo. Então você tem lá uma premissa e ela vai mudando até o final na entrega de algum produto. Então, na hora que você vai ver no projeto que você tinha que entregar X, você está entregando Y e você ainda não atendeu, as premissas foram totalmente modificadas. Sim, e lembrando que existem premissas de uso E premissas e de premissas projeto. de construção, de projeto. As premissas de projeto, você conta com elas. E todo gerente, se elas não se realizaram, todo gerente de projeto teria plena justificativa para interromper o projeto. Porque ele disse na declaração de escopo, eu vou fazer, eu vou entregar, desde que essas premissas de projeto sejam verdadeiras. Se elas não se materializaram, ele deu a desculpa para o gerente de projeto não ser o culpado. As premissas deveriam blindar o gerente de projeto. Tiago, eu posso fazer um favor aqui? Eu Claro. gostaria de ouvir alguém ao vivo, alguém falar. Você pode parar de compartilhar a tela aqui e ouvir um pouco alguém falar alguma coisa aqui? Não precisa nem parar o compartilhamento, tá, Finoc? Mas, pessoal, tá aberto o microfone. Pode abrir e fazer a pergunta. Thales, tem uma pergunta sua aqui, Du. Se quiser, pode fazer. Eu achei mais interessante apimentar o papo aí. Vamos ver se o Daniel Miragaia Leal quer falar, Daniel? Ou quer que eu leia aqui o teu texto? Como que aparece a imagem da pessoa? Porque eu tô me vendo aqui. Deixa eu É que ver. você lembra do PIN? Eu tirei. Ok, Isso, beleza. isso. Agora, Ok. quem falar
vai aparecer aqui. isso. Beleza. No caso aqui, ó, eu estou desabilitado. Deixa eu habilitar o... Então, eu vou ler aqui o que o Daniel colocou sobre a questão ainda do GP ser culpado de praticamente quase tudo. Ele colocou assim, olha, a estratégia de portfólio que pode nascer, por exemplo, de uma inteligência de mercado, define benefícios esperados antes da criação do produto. E caso tais benefícios não sejam atendidos, por exemplo, por alterações no mercado, como que o GP pode ser responsabilizado disso? Então, vamos falar assim, a gente está com um projeto sendo realizado, construído, e aí no meio do projeto a tecnologia muda, e como que isso pode ser feito que o GP tenha culpa nisso? Eu não acho que o GP tem culpa e ele jamais pode ser culpado por isso, né? Pela mudança de estado, porque o âmbito, o círculo de controle do gerente de projeto, ele é muito pequeno. Ele se estende à equipe. Deveria se estender à equipe nas boas casas, né? Porque depende da casa, nem sequer sobre a equipe ele tem gestão, né? Mas aí isso aí é má prática, né? Mas como o círculo de controle do gerente é muito pequeno, ele não comporta o ambiente externo, as coisas que acontecem no ambiente externo não estão no âmbito do controle do GP. Ele pode monitorar e ele pode avisar as pessoas. Ele pode avisar, olha, estou monitorando, porque qual que é a diferença de controlar e monitorar? Controlar, você é ativo, você muda. Então, você só pode ser ativo com a sua equipe. Agora, no ambiente externo, você não está no seu âmbito de controle. Então, ele pode avisar, no máximo. Mas ele não está na mão dele mexer nisso. Porque não se materializou as premissas, ou porque o mercado mudou. Não é o âmbito. E também, quer saber de uma coisa? Não se espera isso dos GPs. Né? Se eu te dou uma missão, construa a ponte, construa a ponte. Se a ponte vai ser um fracasso de uso, não está no âmbito do gerente de projeto dizer isso, né? Por isso que hoje as organizações estão criando outros papéis que deveriam assumir outras responsabilidades, como, por exemplo, o Product Owner. O Product Owner não pode dizer isso. Ele tem que, todo o tempo, estar monitorando o mercado. Se o mercado mudou, se os negócios mudaram, ele tem que mudar o projeto. Né? Então, o Product Owner é uma pessoa mais ligada aos negócios e que tem que estar... Eu vou aproveitar essa deixa sua, Finoc, eu vou fazer uma pergunta em cima disso. Na tua visão, você não acha que um GP tenha que ter a soft skill tanto de Product Owner quanto de Scrum Master? Eu acho que tem, né? Eu tive discussões homéricas com americanos que eram PMPs, coisa e tal, sobre isso. Eu acho que tem que ter. Eu vou te falar porque porque um americano, por exemplo, ele falava lá nos Estados Unidos se usa muito Business Analyst. E também tem um overlap entre Business Analyst e Product Owner. Só que o Product Owner ele tem um empowerment que o Business Analyst normalmente não tem. Mas ele estava brigando justamente com isso, que ele defendia que o gerente de projeto não tinha que saber as coisas que Product Owner sabe fazer, como, por exemplo, escrever bons requisitos. E eu discordei totalmente dele. Por quê? Discordei porque o gerente de projeto é o cara que ele vai conduzir o processo de requisito. Ele vai fazer com que o Business Analyst, com que o Product Owner escreva os requisitos, né? Então, se ele vai conduzir esse processo, é bom ele saber. É bom ele saber, porque ele vai conduzir o processo, ele tem que garantir que o processo seja feito, embora não seja ele responsável por escrever os requisitos, mas ele vai conduzir o processo. E requisito é uma coisa muito importante, né? Requisito, como vocês viram em todos os relatórios, 60% do fracasso do projeto é problema de requisito. Perfeito. Nossa, tem um monte de gente aqui. Deixa eu só pegar aqui. O pessoal falou do System Engineering, né? Sim.
Eu sou familiarizado com System Engineering, né? O System Engineering, eu acho que ele fala bastante sobre requisitos, mas ele cobre uma parte que ela não é coberta pelos demais, que fala da integração. Quando você constrói sistemas complexos, principalmente dos requisitos, principalmente na funcionalidade, existe uma interferência, uma interligação entre esses múltiplos sistemas. E o System Engineering a disciplina que comanda isso, principalmente quando a gente está construindo um submarino, um avião, um porta-avião. Você precisa dessa disciplina. Ela está, eu diria que requisito, uso, né? O System Engineering está muito ligado ao uso, né? E ele vai guiar a construção. Mas você tem que... o sistema complexo, o que torna um sistema complexo é que durante o uso, vamos dizer uma vez, fui dar suporte por era uma usina termoelétrica lá na Baixada Santista. E nunca o Brasil tinha construído uma usina daquele nível. Ela tinha 57 sistemas que interagiam entre si durante o uso e gerava um problema muito grande, podendo até causar um acidente devido a essa interação. Então, o System Engineering ele tem que entender, durante o uso, como esses sistemas se relacionam. Para quê? Para guiar a construção. Mas Finocchio, aqui, Jean, tudo bem? Sim, eu queria fazer uma consideração aí, que eu acho que ela é um problema a nível nacional, que é a questão da semântica do significado das palavras. Sim, hoje a gente tem uma quantidade de pessoas que saem da faculdade quase como analfabetos funcionais. Então, a palavra requisito hoje, ela está muito ligado àquilo que requer que esteja antes do projeto iniciar. Por isso que vai para a linha da construção. O pessoal confunde muito requisito com premissa. Né? Eu sou gestor de um PMO, eu tinha uma GP que, primeiro dia na empresa, eu perguntei, ela me disse, eu não sei a diferença entre premissa e requisito. Então, como que ela vai conduzir um projeto se ela não sabe a diferença? Eu vi uma pior. Posso falar uma pior para você? Não, pode, claro. Era mais para levantar essa questão da semântica. O projeto falou assim, nós não temos condição de escrever os pré-requisitos. Eu falei, espera lá. O que é pré-requisito? Pré-requisito. Não, filho, não tem nada a ver. Pré-requisito com requisito, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E então, é uma confusão, né? Que requisito é de uso. São as pessoas que enxergam o uso que tem que escrever o requisito, não as pessoas que constroem. A mesma coisa que você mandar o engenheiro civil dizer como vai ser o seu quarto, como você deve dormir, né? Então, não é isso, né? O engenheiro civil, ele sabe como constrói a casa, não sabe como que usa. Exato, né? Exato. É uma questão de semântica mesmo, né? De significação das palavras. Obrigado. Aqui, Tiago, eu estou aproveitando a discussão e, assim, beleza. Quais são as metodologias ou ferramentas que você indica para coleta de requisitos? Olha, uma ferramenta, estou falando ferramenta, não software, né? Estou falando assim... ferramenta do PMI, né? Do PMI. Isso, de processo mesmo. De processo. Se você ler, eu fiquei encantado de ler. Deu uma treta, quando eu fui para os Estados Unidos ensinar aqueles caras, deu uma treta, né, sobre requisito, porque sempre dá, né? Aí eu falei, só de raiva, eu vou tirar a certificação PMI BA, Business Analysis. E aí eu tive que ler esses novos standards do PMI, eles são muito legais, porque eles mostram que muitas coisas que foi do nosso passado, aquilo lá são requisitos. Por exemplo, vou falar um negócio que somente as pessoas que estão em grupo de risco de Covid vão entender. DFD, Diagrama de Fluxo de Dados. O que é uma DFD? A DFD desenhava o fluxo do uso do sistema. Era o requisito. Não se fazia antigamente requisito, se escrevia DFD, Diagrama de Fluxo de Dados. Quando você faz um as-is,
né, que você usa lá um fluxo BPMN. Isso está tudo no livro do PMI, né? Eu acho legal, eu tô reproduzindo o que o PMI está falando, né? Um desenho do BPMN do negócio, que é o sistema to be, quando você desenha o to be no BPMN, é o requisito. Você está dizendo o fluxo de uso, como que o produto vai ser usado, com suas features, por quais processos que ele vai passar, por quais departamentos, quais pessoas, o que as pessoas vão fazer. Então, quando você desenha um BPMN, então você está também fazendo requisito. Bom, então eu falei isso, mas você perguntou assim, qual ferramenta? Eu acho que uma ferramenta que fez muito a diferença para mim, mudou, assim, radical, foi User Story Mapping, do Ken, do Jeff Patton. User Story Mapping. Não é história de usuário. História de usuário é um troço que existe faz tempo. E é legal você entender a história de como surgiu o User Story. Mas é User Story Mapping. É um mapão feito com post-it. Ele tem um formato de matriz, né? E, nossa, foi muito legal. Melhorou muito, muito, muito. Para tudo, hein? Para o projeto de engenharia, para tudo. Absolutamente tudo. E o Use Story Mapping, ele é fácil de usar? Eu estou falando porque eu nunca utilizei, tá? É com post-it que você faz. Você desenha um backbone, no topo, né? E você vai pondo as camadas de features, requisito embaixo, e você vai traçando slices, né? Do que é produto mínimo viável. Ele tem uma série de regras, né? Você tem que depois ordenar as colunas por valor, você tem que fazer cortes de produto mínimo viável, mas ele é muito legal, porque ele mostra a floresta. O problema do requisito é se você está num nível de detalhe muito grande, você não enxerga a floresta. Então, o User Story Mapping, ele mostra a floresta. Ele é uma base para o diálogo, né? Porque o problema de requisito é que as pessoas não conversam. Quem está construindo não conversa com quem usa. Então, o User Story Mapping, ele não é para gerar uma documentação, ele é para gerar uma conversa. Depois, você gera a documentação, dependendo da indústria que você está. Por exemplo, avião. Eu vou falar assim, vamos subir o morro, lá a estação de esqui, não vamos escrever requisito de avião? Então, avião cai, não posso não escrever. Não tem como não escrever, não pode deixar no post-it. Mas você pode usar o User Story Mapping um avião para mostrar a floresta toda e permitir um diálogo. E à medida que as pessoas estão conversando, vai documentando os requisitos, né? Legal. Tanto que o pessoal já deixou bastante referência aqui no chat do livro. Sim, excelente. Excelente. Pessoal, tem um aqui do Fábio, deixa eu ver. System Engineering, já foi discutido. Tem uma pergunta que lá no início, a gente falando sobre gerenciamento de risco, né? Sim. Quando você tem a entrega do projeto, né? Então você finalizou o projeto, está na fase de finalização, né? De encerramento, e vai passar isso para a operação. Sim. Como que a gente consegue diminuir ou identificar ou mitigar os riscos da transferência do projeto para operação? Então, a transferência do projeto para operação, na minha opinião, é operação. E é modo falha, né? Isso aí é uma coisa que o PMI brigou muito, né? Quando eu entrei num mestrado de engenharia, o professor não conhecia nada de PMI. Ele dava aula de gerenciamento de projetos, mas ele conhecia muito de FEMEA. E ele brigava, ele falava, essa porcaria do PMI não tem nada de risco, é tudo risco de projeto, mas não fala do FEMEA. E eu recentemente, eu tendo a concordar que as pessoas confundem muito isso. A pessoa faz por erro. O cara vai escrever risco de projeto e ele escreve risco de uso. E às vezes ele não escreve. E quando ele deveria pensar nos modos falhas, que são o risco de uso, ele não o faz, né?
e a gente vê os diversos acidentes aí que tem acontecido no mundo aí, né? Por causa disso. Eu acho que é preciso separar as duas coisas, mas fazer as duas, né? E o gerente de projeto, durante a construção, deve fazer um modo falha pensando no uso. Mas ele tem que usar novas técnicas, não só aquelas técnicas que a gente vê no livro PMBOK. Ele tem que entender bastante do FEMEA e conciliar as duas disciplinas, né? Para mim, uma coisa você não entregar a ponte, outra coisa é a ponte cair, né? Sim. Eu estou construindo a ponte, o cara pode morrer no andaime construindo a ponte. Eu posso ter uma alta do dólar e o revestimento de polímero eu não vou poder comprar. Então, isso são risco de projeto, né? Mas existe o risco de uso, né? Que é a ponte cair, né? Que é gravíssimo. E existe o Global Project Risk, que é você não chegar no final da cadeia, qualquer coisa que impede, quando você está perguntando assim, qual que é o risco, não os riscos, quando você pergunta os riscos do projeto, o andaime cair, o material não ser entregue, o material está com defeito, isso aí são riscos do projeto. Mas quando um executivo pergunta assim, qual é o risco, sem plural, qual que é o risco do projeto, ele está querendo te perguntar qual que é a probabilidade desse projeto passar a cadeia toda, problema, construção, uso e valor, aí é tudo, né? Porque pode ser que ele não faça aquela transformação, teoria da mudança, na vida das pessoas, a razão pela qual o projeto foi feito. Isso aí é o risco do projeto, né? Geral, Global Project Risk. Aliás, eu queria, se o Farhat não estiver dormindo, né, na África, eu queria que ele falasse da teoria da mudança. Tem como abrir para ele falar? Tem, é só ele... Tá dormindo, Farhat? Vamos testar. Tá dormindo. Tá bebendo, provavelmente. Passou das 9 já... Já tomou todas, já. Eu não sou o Farhad, eu posso fazer um comentário, então, Pode. adendo aí? Aproveitando essa pergunta, essa última pergunta aí da transição, e a pergunta que o Fábio tinha feito antes de System Engineer, porque eu acho que um dos conceitos, meio que complementando o que foi falado, que vem lá do Systems Engineering, é o ciclo de vida do sistema, que é o Sim. todo. Eu acho que tem um paralelo bem grande com esse seu framework, né? Que então, legal. Quando você enxerga não o projeto, Opa, alô? Pô, tava tão legal. Cláudia? Acabou a bateria. Já estava animada, mano. Porque a Cláudia está falando que System Engineer, realmente, todo mundo que trabalha com sistema no sentido amplo da palavra, né? Sistemas complexos, sistema quer dizer todo, integral, todo, é a totalidade. As partes, se você somar as partes, elas não mostram o todo. A soma das partes não é igual ao todo. Lembra do Bertalanffy? Então, a visão sistêmica, ela promove isso que a Cláudia estava falando, de você entregar conceito de eficácia, o conceito de eficiência, né? Por exemplo, eu poderia compartilhar aqui, por exemplo. Será que a Cláudia volta, hein? E acho que ela deu uma... Estou vendo aqui que acho que ela caiu. Caiu. Tá. Até aí, agora não está compartilhando ainda, não. Tá. Eu vou, então, aqui, compartilhar. Agora sim. Tá. Então, o que é o conceito de eficiência e eficácia, né? A eficiência, a eficácia é quando você gera
eficiência eu vou pôr em uso rapidamente. As pessoas vão usar, né? Eu vou pôr no ar. É a eficiência. Eu posso fazer isso de uma maneira rápida. E a eficácia é quando ele efetivamente gera o valor, né, que merece. A eficiência é quando você você consegue executar uma atividade da mesma forma, sempre mais rápido, ou que entregue Sim. mais algum produto, algum resultado. Sim. A eficácia é quando você faz isso com melhor resultado, ou seja, com menos esforço. Sim. Alguma coisa nesse sentido, né? Sim, sim, tem exatamente isso. Exatamente isso. Mas vamos para outra pergunta. Peraí deixa eu ver aqui. Pode falar, Cláudia. Pode voltar. Oi. Não, só desculpa, só estou pedindo desculpa mesmo, porque eu estava falando aqui, eu não sei até que momento vocês ouviram e eu passei a falar sozinha. Não, mas pode refazer, não tem problema não. A gente está interessado na tua pergunta. Na verdade, eu não tinha pergunta, né? Era aquele comentário que eu estava fazendo de olhar o ciclo de vida dos projetos, né? Do System Engineering como um ponto de interseção aí interessante, que acho que faz um paralelo com a apresentação do Finóquio, né? Então, era um pouco nessa linha que eu tinha falado, e eu não sei até que ponto vocês ouviram, se alguém comentou alguma coisa depois que eu caí. Não, nós corroboramos aquilo que você estava falando, nós concordamos. É exatamente isso. Concordamos, sim. Legal, deixa eu ver se tem... Pessoal, mais alguma pergunta? Deixa eu só mostrar aqui, ó. Deixa eu contar um negócio para vocês. A gente está fazendo uma experiência com esse framework no CREA São Paulo. A gente fez um acordo com a Univesp, que é a Universidade Virtual de São Paulo. Você sabia que São Paulo tem uma universidade estadual virtual do governo do estado? Universidade Virtual do Governo do Estado. É a primeira universidade virtual do estado de São Univesp, Paulo. né? Univesp. Tem vestibular, na FUVEST. Tem engenharia da computação, tem engenharia de produção. E você faz o curso inteiro de graça e na sua casa, né? Então, a Univesp, ela fez um acordo com o CREA e com a Unesp, a Universidade Unesp, grande universidade, né? E nós colocamos 1.600 engenheiros em equipes multidisciplinares. Então, o que a gente fez? Nós chamamos a equipe de 6, 7 engenheiros, engenheiro de materiais, põe junto com engenheiro de alimentos, põe junto com engenheiro de produção, põe com engenheiro eletrônico, põe com engenheiro químico, põe com técnico em agrimensura, põe com um tecnólogo em construção civil, mistura essa equipe e eles vão criar produtos inovadores. A gente vai mostrar 4 disciplinas, uma das disciplinas é a gestão de projetos, eu que estou tomando conta da disciplina de gestão de projetos, mas tem tecnologia, né? A IBM, né? Fizemos um acordo com a IBM vai disponibilizar todos os cursos que ela tem, gigantesco, de blockchain, tudo, né, para os caras, né? Ela se encarregou de dar aula de tecnologia para os caras. O presidente do IPT, que é o Jefferson, que ele é professor do ITA aí também, né? Um cabeção, né? Um cara que montou 27 laboratórios de pesquisa no Brasil, né? E ele... Pessoal, desculpa aqui. Deixa eu desligar aqui. Então, o Jefferson vai cuidar do módulo de inovação, ele vai ensinar as pessoas a prototipar. E tem um professor, Paulo Lemos, que vai ensinar modelagem de negócio comercial, modelagem comercial de negócio. Então, a gente está fazendo o pessoal está me ouvindo aí, por favor? Sim, sim. A gente está fazendo um piloto com esses 1.600 engenheiros e eles, no final do curso, em São Paulo, né? São 1.600 engenheiros no estado de São Paulo. A gente vai fazer um roadshow e vamos chamar investidores para ver os produtos que eles geraram, né? De inovação e vai fazer um tipo de um Shark Tank que vai poder financiar. É uma inovação. O CREA não divulgou muito, né? Porque
logo já esgotou as vagas, ele liberou isso daí e rapidamente esgotou as vagas, né? Por que se fez isso? Porque a engenharia, isso há 2 anos atrás, a engenharia estava no pó, né? Muita gente desempregada, não usando, né, o potencial da engenharia. Então, como que a gente está gerenciando isso daí? A primeira coisa que a gente está fazendo, trabalhando muito a formação de equipe. Eu tenho que construir laços entre esses caras. Imagina que eu peguei 6 caras estranhos, eles vão ter que produzir um negócio junto. Então, eu tratei de fazer desenvolvimento de equipe, fiz técnicas de desenvolvimento de equipes. Falei muito de cisne negro, das situações difíceis que a gente vive, e fiz eles gerarem bastante empatia entre eles. Foi um team building, a primeira coisa, né? Então, por isso está o número 1. Depois, eu pedi para eles mergulharem no mundo deles. Eu falei assim, vai na sua família, vai na sua empresa, vai na sua comunidade e enxergue problemas, traga problemas puros, né? Sem contaminação, não problemas grávidos. E vocês, numa operação Shark Tank, vocês vão definir um produto que vocês vão escolher. Vai ter uma shortlist, vai ter tipo uma gincana, né, para ter feedback para eles, né, e que vai facilitar eles a enxergar esse produto. Aí, uma vez que eles enxergaram, eles têm que perguntar, isso aqui gera valor? Ele dá lucro? Ele pode ser transformado numa startup ou não? Né? E aí, se a resposta for sim, eles vão mergulhar no uso, as técnicas de, por exemplo, User Story Mapping, que eu mencionei, e depois vão partir para construção. Está aí, ó. Então, a gente está usando bastante o framework PCUV, o curso foi estruturado em cima disso, e até agora tem sido um sucesso, viu, pessoal? Os feedbacks que eu tenho recebido é que está mais fácil de entender. Eu não estou inventando nada, né? Eu, de fato, inventei muitas coisas novas aqui, ó, né? Vocês sabem, ó, Handoff Network, TACT, Project Ledger, Quantum Kanban, né? Quantum não existe. Quantum Kanban, então tem bastante coisas legais aqui, mas isso daqui é PMI puro, são os frames existentes, né? Por exemplo, isso aqui é Benefit Management, o valor é Benefit Management, né? Então, outros frames, como System Engineering, Teoria das Restrições, etc. Finoc, onde eu consigo encontrar mais conteúdo sobre o PCUV? Você consegue de 2 maneiras. Eu estou colocando um curso online, obviamente, agora que não dá para ser presencial. Eu vou pôr ele a um custo bastante acessível. Eu gostaria realmente de fazer a diferença. Não vai ter nem um pouco aqueles valores que a gente vinha praticando antes. Queria um esforço bastante social, né? Então eu vou colocar no ar e eu deixo você saber, passo o link aí. No livro, na segunda edição do PM Canvas, eu já pus o frame PCUV. Por quê? Porque ele transforma muito, você percebeu, nas coisas que eu falei, risco, premissas, né? Por exemplo, restrição. A restrição ela só acontece na parte interna do projeto, né? E só durante o projeto. Não existe restrição após o projeto, não existe restrição antes do projeto, né? E a restrição, ela limita apenas a equipe ao fazer deliverables. Se não limitar a equipe fazendo deliverable, não é restrição. E só durante o projeto. Então, como ele ajuda muito os conceitos que estão no PM Canvas, que são os conceitos de gerenciamento de projetos, eu coloquei na segunda edição do livro, tem a explicação do PCUV. Mas se você quer saber detalhadamente do uso do PCUV, o curso estruturado mesmo para o PCUV, esse que eu estou entregando no CREA agora e que eu também vou disponibilizar online. Enfim. Legal, então depois passa, ainda está não está na fase de divulgação ainda não, né? Não tá, mas vai em breve, daqui 1 ou 2 semanas está aí o curso. Ótimo. E passa vai ser que aí já pego um valor bem convidente. acessível.
Então, Giancarlo, o curso ainda não está disponível, tá? Então, quando o Finocchio disponibilizar, ele vai mandar o link, eu mando para todo mundo também que está cadastrado aqui na pesquisa de satisfação. Isso. Por isso é importante vocês se cadastrarem na pesquisa de satisfação. É o nosso canal de comunicação mesmo. Sim. Deixa eu ver. Fábio, mais sobre System Engineering. Tá. Eu só queria ressaltar um negócio, eu acho interessante aí, porque São José dos Campos é o nosso berço de sistemas complexos, né? Por causa da Embraer e de todas as empresas que orbitam, né, no setor aéreo, espacial, né? Então, não dá para construir satélite, avião, míssil, sem System Engineering. Então, por isso, faz todo sentido que essas perguntas venham do branch de São José dos Campos, né? É isso aí. Pessoal, mais perguntas, comentários? O painel está aberto. Finocchio, boa noite. Boa noite. Eu não sei se você lembra de mim, mas nós já desenvolvemos até projetos juntos. É o Nilmar que está falando. Nilmar, meu amigão, cara, tá pensando em você, cara. Eu ia te ligar, cara. Eu ia te ligar amanhã, você acredita? Beleza. Depois a gente se fala, então, offline. Mas eu e o Nilmar, a gente tava com a ideia de fazer um Uber de engenharia, não é? Vamos falar a verdade. A gente queria encapsular o gerenciamento de projetos e os capabilities, né? Por exemplo, fazer um avião, você pode quebrar em work packages e para fazer aquele service packages, na verdade, não são work packages, porque o work package do PMI ele tem ainda um pouco de deficiência. A gente estava querendo criar em service packages, que são fluxos de partida dupla, tem tubinhos de entrada e tubinhos de saída. Então, a gente queria identificar tokens de capability para fazer isso daí. E, junto com o Nilmar, a gente reuniu 13 engenheiros e nós fizemos o handoff network, né? Será que dá para quebrar, componentizar a construção de um avião? E dava. Com isso, o que você consegue fazer? Eu consigo distribuir, fazer uma construção descentralizada. Um pedaço no Peru, um pedaço no Uruguai, um pedaço no Brasil, um pedaço em outro lugar. As pessoas se encaixam pelos pininhos e bundinhos. Então, a gente, com esse feito aí, que o Nilmar reuniu essas pessoas, a gente estava com essa ideia de fazer um Uber de engenharia. Por que eu acho isso importante hoje, Nilmar? Nós estamos fodidos, Nilmar. Estamos fodidos. A Covid destruiu o mundo. O mundo é terra arrasada. Então, a gente vai precisar reconstruir o Brasil. A gente vai precisar uma empresa que vai construir uma cafeteira elétrica. Imagina que eu quero construir uma cafeteira zodiacal, que você entra e, dependendo do seu signo, naquele dia ela faz um blend de café para você. Eu preciso de engenheiro de materiais, engenheiro de produção, engenheiro eletrônico, system engineer e o cacete para fazer essa cafeteira. Qual que é a solução? É o Uber de engenharia. A ideia que o Nilmar vinha defendendo comigo. Fala, Nilmar, agora é você. Vou abrir para você, por favor. Fino, obrigado aí. Bacana a gente estar, depois de um tempo aí, falando de novo, né? Mas a minha pergunta era um pouquinho mais simples, né? Eu participei já de um programa bastante complexo, né, no passado, mas ele era todo baseado na questão da gestão do valor. Sim. O valor é que definia todas as questões de requisitos, né? A partir do problema, dos requisitos, e também depois ele era medido ao longo de toda a questão de construção e início do uso. Uhum. Mas a minha pergunta para você, e também abrir para os demais, é o seguinte: até que ponto você tem uma recomendação, uma melhor prática da medida do benefício, da medida do valor do projeto, né? Não apenas para o usuário, mas para todos os principais stakeholders. E aí a gente está falando de acionistas da empresa, a gente está falando dos principais afetados por aquele projeto.
1, 2, 5, 10, 20 anos, até que ponto é viável medir isso e como que isso pode, inclusive, retroalimentar o projeto, se é possível? Eu acho que existe uma disciplina que ela já existe há bastante tempo, talvez deve ter sido até o Ford que criou, que é a engenharia de valor, né? Que ela vê todos esses aspectos de uma maneira bem complexa, né? Então, empresas que eram da área automobilística, elas tinham vários engenheiros de valor, né? E pensavam nesse aspecto o tempo todo. Mas, na maioria dos nossos projetos, a gente não tem nada nem perto disso daí, nem perto. O PMI, ele começou, né? E agora, recentemente, alguém poderia falar, ele lançou o livro de gestão de benefício. No âmbito mais de projetos normais, de pessoas normais, não estamos falando que a gente não está na indústria automobilística, a gente tem que ver que mudança, é a teoria da mudança que eu queria mostrar para vocês, que os projetos são feitos para trazer mudança na vida das pessoas. A gente tem que entender isso de uma maneira simples. Tem projetos que destroem a vida das pessoas, eles destroem valor. E eles geram valor para alguns e destroem para outros, né? E não são projetos bons, né? Não são projetos bons. Você tem que criar uma maneira. Aí, vamos agora semear o caos aqui. Eu sou absolutamente a favor do combate à corrupção, totalmente a favor. Mas alguns aspectos da condução da Operação Lava Jato, ela gerou valor para o Brasil, sim, mas também ela destruiu valor para uma série de vítimas que não tinha nada a ver com isso. Por exemplo, o cara que trabalhava para o Odebrecht, o seu Zé, que tinha uma empresa de andaime, e a Odebrecht deu um papagaio, deu um pepino no cara, o cara faliu. Como o seu Zé, milhões de pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado num projeto. Como? Não para não fazer o projeto. Não acho que a Lava Jato não tinha que ser feita. Ela tinha que ser feita com mais cuidado nos stakeholders, né? Para não falir o seu Zé. E existia maneira de não fazer isso. Era só você não parar os projetos. Prende os donos das empresas, prende o dono, mas não para o projeto, né? Que está o seu Zé trabalhando e manda o seu Zé para casa. Então é isso daí. É complicado fazer isso. É complicado pensar nisso. Porque a gente, às vezes, pensa que a gente quer fazer o bem, a gente está bem intencionado, queremos fazer o bem, estamos pensando em determinados stakeholders, mas nosso projeto acaba transformando num inferno a vida de algumas pessoas. E, finalmente, os caras que trabalham com implantação de SAP são os FDPs, né? Porque eles implantam o projeto, pegam o dinheirinho dele, vão embora e desgraça a vida dos usuários por anos, né? É ou não é? Estou só provocando aqui, falando coisas bem tretas, né? Fala aí, pessoal. Pinóquio, aproveitando essa tua provocação, eu queria só entender realmente como a gente pode ver isso de uma forma um pouquinho mais global dentro do projeto. Vou dar um exemplo, tá? Eu peguei um projeto de segurança eletrônica, tá? Sim. Que era rastreamento de cargas e Legal. bens de alto valor agregado, né? Uhum. E isso super importante. Não, é importante e tudo mais. E uma das justificações dentro no ambiente, principalmente dentro do ambiente corporativo. E um dos objetivos que tinham era justamente ajudar a segurança patrimonial, vamos dizer assim, da empresa a rastrear e verificar onde está aquele bem. Certo. Só que um dos efeitos negativos desse projeto era simplesmente o quê? Redução da mão de obra. Uhum. Tá? Então, eu vou falar assim, não é o guarda, mas a pessoa que estava realmente, o vigilante, né? Acho que é o termo mais correto para usar. Ele ia ser substituído por uma câmera, por um RFID, por um sensor de perímetro, alguma coisa. Então, ser no lugar dele. Como a gente, como PM, mas olhando mais de forma humana, como a gente podia diminuir esse impacto? Como eu ia analisar isso? Chegar e falar assim, pô, então...
Eu acho que não é um problema só do PM, é um problema da sociedade, né? Eu trabalhei alguns anos para o McDonald's americano, né? Quando ele estava aqui no Brasil, que agora não está mais, uma empresa de um franqueado, né? Mas nessa época eu convivi muito com a realidade, a gente implantava sistemas de loja, né? E eu via aquelas meninas de 13 anos, menores de idade às vezes, né? Que sustentava a casa, sendo caixa do McDonald's, né? Mas aí você vê, e eu fiquei muito triste quando eu entrei agora recentemente na loja do McDonald's, não tem um caixa, é só televisão, ou seja, todo aquele trabalho social que era feito foi para o inferno, né? As pessoas que eram jovens, né, que estavam estudando, que eram rimos de família, foi tudo para o espaço, e é terrível isso. E o projeto não se preocupar com isso, eu acho terrível isso, eu acho terrível. Mas como que a gente pode fazer, assim, eu colocaria, não tem assim, estou imaginando, isso é um risco do projeto? Não Eu consigo acho que mensurar é um problema isso. da sociedade, que ela não olha no todo, né? A sociedade, eu acho que a gente está vivendo essa grande crise da Covid em função disso, né? Mais ou menos um acelerador do castigo da humanidade ser tão não inclusiva, não incluiu as pessoas. A gente está vivendo agora na carne, escancarado, essa não inclusão, esse desvio de propósito, né? Eu vou mencionar para você um problema, não? Vocês que são aí da aviação. Pô, gastaram 470 bilhões de dólares num caça, no F-35, que é tão caro que não tem ninguém para comprar. E os caras não fizeram um investimento em pesquisa de vacina de vírus, que, sei lá, 2, 3 bilhões, a gente não teria problema de Covid. Os caras constroem porta-aviões, custa 10 bilhões, 16 bilhões de dólares um porta-avião, sendo que 3 bilhãozinho de um porta-avião já daria para resolver. Mas o mundo não pensou nisso, não pensou nessa geração de valor para a sociedade. E a gente, na minha opinião, a gente está vendo muito escancarado agora a devolutiva da natureza, a devolutiva do mundo desse egoísmo, né? E o mundo vai ter que mudar, na minha opinião, vai ter que ser menos egoísta. Porque não tem solução no egoísmo. Todo mundo perde, né? Não tem jeito. Pessoal, mais alguma coisa? A gente está encaminhando aqui já para o final, já quase 10 horas já, passamos um pouquinho. Mais alguma pergunta, consideração? Vamos aproveitar o tempo aqui do Finóquio. Eu acho que Finóquio, você gostaria de fazer então alguma consideração final? Posso fazer uma última questão? Claro. Opa, Finóquio. Eu achei muito interessante o PCOV, e eu gostaria, se possível, Finóquio, comentar, que no mundo hoje que a gente diz no acrônimo VUCA aí, né, de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, quando a gente está utilizando o PCOV, quando a gente está no campo da construção, ali no planejamento do projeto na execução, isso pode ser constantemente revisitado, né? Sim. Foi bom você ter falado isso. Eu só queria te mostrar uma coisa aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá. Quando a gente fala da construção aqui, no comecinho da construção, existe o planejamento em detalhe do projeto, né? Pode planejar um pouco antes, mas no comecinho da construção. E é importante você, nesse planejamento, você enxergar o todo. Você enxergar o problema, o uso e o valor, né? Então, o planejamento, ele está aqui. Aí você constrói e entrega o produto, né? Mas é interessante você contemplar o todo. E acho que um problema, né, Finóquio, não sei se você vai concordar comigo, nesse mundo também de unknowns, quando a gente desenvolve o produto, de repente, quando a gente chega no valor, pode ser que aquele cenário tenha se modificado também. Aí tem que revisitar a fase da construção para adaptar o produto e depois fazer a validação do valor posteriormente, né?
Exato. a partir do uso. Exato. Por isso que os agilistas pregam produtos menores, né? E foi a sua ideia de pulverizar ao longo do fluxo, para que a gente possa pulverizar o fluxo. Utilizar aí menos energia na hora de conceber o valor. Perfeito. Maravilha, Finocchio. Beleza. Bom, pessoal, boa noite para vocês. Muito obrigado pela audiência aqui. Que Deus fique com vocês, que proteja vocês, que dê bastante força nessa transformação do mundo, que tudo termine bem, como num filme. Tudo isso mesmo, bem. Finocchio. Eu também agradeço muito a sua disponibilidade. Acho que o primeiro evento que a gente, vamos assim, uma série de eventos que a gente está fazendo online, e acho que está trazendo muito retorno para a gente, tá? Gente que eu falo como comunidade mesmo, principalmente aqui no Vale, e como é online para o Brasil como um todo, tá? Muito obrigado mesmo. Pessoal, últimas considerações, tá? Tá no chat a pesquisa de satisfação. Quem se inscreveu no Simpla vai ser enviado também ao link da pesquisa de satisfação. Importante, quem precisa do PDU para validação da certificação e tudo mais, tem que responder a pesquisa de satisfação. Uma coisa importante, como o número de eventos online aumentou muito o volume, o PMI Global, né, eles que são responsáveis pelo registro tudo mais do PDU, está demorando um pouco, tá? Então eu peço um pouco de paciência, pessoal. E, novamente, Finocchio, muito obrigado pela tua apresentação e disponibilidade. O assunto foi muito interessante. Beleza. Obrigado, então, pessoal. Valeu. Um grande abraço para vocês. Obrigado, Thiago. Obrigado. Até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Parabéns, Thiago, galera do Brent Vale aí. Excelente talk, hein? Obrigado, Thiago. André Ricardo, obrigado. Aquela hora que você falou, não deu tempo de te agradecer. Obrigado pelas iniciativas aí do PMI. Um grande abraço para todo mundo aí. Obrigado, Finocchio. Abraço. Abraço. Boa noite.